Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando nessa temporada iradíssima de 2024, super empolgado. Não com o que já passou apenas, mas também com o que está por vir. Tô aqui com Magno Cal. Falei certo? Falou certo. Falei certo mesmo? Eu acho que sim. Se você falou errado, eu tenho falado errado a minha vida inteira também. Eu só sei falar seu nome porque toda hora que a gente fala do Karl Marx, eu tenho que bater nele. Aí eu acabo aprendendo a falar o nome. Bem. Não, inclusive, você já deve ter ouvido muita piadinha, não é? Pô, total. Eu tenho alguns casos na minha vida em que já acharam que era um nome artístico, já acharam que eu tava assinando prova de sacanagem, então eu tive que mostrar... Sério mesmo? Já tive que mostrar a identidade pra professora, que Caraca. achou que eu tinha assinado com um nome artístico uma prova na faculdade. Cara, o meu problema com o nome era outro, que meu nome é muito grande, eu fazia questão de escrever ele todo. Marcelo Otávio de Albuquerque Benevides Mendonça. Não, isso aí é praticamente o nome do Dom Pedro II ali, que tinha 27 nomes diferentes. Magno, pô, muito obrigado por estar aqui, aproveitando né, essa sua presença física aqui. Tem que fazer um agradecimento à minha querida Patrícia Bortolão, que já esteve com a gente duas vezes e fez questão de sugerir o seu nome. Eu falei, opa, na hora, bora. E me trouxe aqui, inclusive, me deu uma carona aqui. Tá vendo? Gente muito obrigado, finíssima, Patrícia. gente finíssima. Professora e Uber também. Muito bom, muito bom. Ó, estamos aqui hoje para falar o seguinte, entendendo livros, tá? Eu sempre tive várias curiosidades sobre livros. Então a gente vai tirar essas curiosidades aqui, vamos conversar sobre isso. Antes da gente conversar, porque, só explicando para quem não conhece ainda o Magno, você tá à frente do Livros hoje, né? Isso. Então a gente vai falar isso aí um pouquinho mais sobre o livro, sobre você. Antes, eu preciso agradecer, óbvio, quem permite que eu esteja aqui. Por favor. Né? E o primeiro que eu tenho que agradecer é a Apex Partners. Você viu lá embaixo na hora que você entrou, Apex Empresarial. Cara, ele tem esses prédios. O prédio não é todo deles, não, mas é quase todo, né? Eles que fizeram a estrutura, inclusive a estrutura econômica para subir esse prédio. E eles, além de investir no mercado imobiliário, no mercado financeiro, mercado de capitais, private equity, eles decidiram também investir na área de comunicação. Então, eles não são apenas os mantenedores do Diga aí. Eles têm 50% desse negócio. Exatamente para ajudar a divulgar essas boas ideias, que dizem eles que eu divulgo, né? Então, que a gente mantém aqui. Não vamos convencê-los do contrário. Exatamente, por favor. Reforçar, isso aí. Tenho que agradecer também ao Five Sport Bar. Você vai ficar aqui até? Quinta-feira. Então você vai ganhar um presente hoje do Five. Você vai lá, com certeza. Gosta de tomar um choppzinho? Gosto. Então não tem lugar melhor em Vitória pra você tomar. Gosta de esportes? Gosto. Então fechou, meu irmão. Lá tem 50 TVs, todos os esportes, PlayStation na mesa. Lugar pra ver um futebolzinho. Pronto. Vai ser lá, então. Vai ser lá. Você vai ganhar um presente aí. Oba. E não tenho dúvida que você vai se amarrar no Five Sport Bar, não sei lá hoje. Maravilhoso. E pra terminar nessa primeira fase, o Tomasi Laboratórios. 60 anos de história, 100% capixaba. É o maior parque de análises clínicas do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil. São parceiraços nossos. Gosto muito deles. Então fica a dica aí também. Tomasi Laboratórios. Ufa! Vamos lá agora. Bora. Primeira pergunta, mais fácil de todas. Quem é Magno? Pô, eu sou de Petrópolis. Ó. Eu sempre gostei muito de política. Então o meu interesse nessa área vem de criança mesmo, assim. Os meus avós gostavam de política e como meus pais me tiveram muito cedo, eu passei muito tempo com meus avós, então eu acabei desde muito cedo gostando de política e fui estudar política na faculdade, mas aí quando eu cheguei na faculdade eu notei que eu discordava de todo mundo, assim, né? Todo mundo era muito de esquerda, eu falei, pô, não sou exatamente essa galera aqui, era muito estranho. Você fez faculdade pública? Fiz Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É quase pior igual a fazer Direito. É o que eu fiz. Pior. Pô, não, eu fiz Direito na pública também. O pessoal do Direito, a galera de direita lá. Ah, é? Imagina, então. O PT era muito de direita, então os meus amigos de direita da faculdade eram do PT. Foi um momento esquisito, assim, e ainda não tinha... mesmo na internet, era um tempo antes das redes sociais, era difícil de encontrar alguém. E quando me falam, eu falo com as pessoas... Alguém está falando com o mesmo pensamento alguém com político. Quem eu pudesse minimamente, assim, tipo, olha... E aí a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre o Diogo Costa, que é meu amigo do colégio de Petrópolis. Cara, sensacional. E a gente foi meio que descobrindo essas coisas ao mesmo tempo. E a minha trajetória em direção das ideias liberais, assim, não foi uma trajetória intelectual, foi uma trajetória de descobrimento, assim. Eu não fui convencido. Eu só li aquilo, então é isso que
Então, o que eu sinto, né, se chama liberalismo, chama, então é isso que eu sou. E a partir daí a gente começou a tentar encontrar pelos meios que existiam. Você fala, a gente, você e Diogo ali ao mesmo tempo? Diogo, estudando juntos? A gente não estudava junto, mas a gente era muito amigo. A gente Legal. até hoje é muito amigo. E ele fazia direito em Petrópolis, eu fazia ciências sociais no Rio. Mas a gente se encontrava e com o que a gente tinha ali de recursos na época, de internet, aí depois veio rede social, a gente abriu um site e começamos na nossa própria aventura de descobrimento dessas ideias, compartilhar com as pessoas o que a gente ia descobrindo. Massa, então a gente cara. foi aprendendo meio que coletivamente. Isso, eu acho que a gente abriu o ordemlivre.org em 2007 e desde então a gente foi entrando nesse mundo. E as coisas foram evoluindo, aí depois eu me formei, me mudei para fora do país, fiquei 13 anos fora do país. Aonde você morou? Primeiro em Londres, Legal. depois em Washington e depois passei meus últimos 8 anos fora do país na Alemanha. Metade disso em Berlim, metade disso em Erfurt, que é uma cidade no meio da Alemanha. Legal. E aí, em 2018... vendo que muitos dos nossos amigos começaram lá atrás, estudando umas ideias que não iam para lugar nenhum. Estavam aparecendo, entrando na política, fazendo coisas. Eu decidi voltar. E aí eu comecei. Vim para o Brasil. O Livre estava saindo do PSL naquela época. Eu me juntei com o pessoal ali ajudando. O Livre estava sendo PSL, isso. Eu Tava dei pesquisado e vi PSL, uma pergunta. Me ajuntei a eles ali. Eu já ajudava o Livres na época do PSL, escrevendo roteiro, batendo papo, montando programa. E em 2020 eu fui para Brasília ser o coordenador político da liderança do Novo na Câmara dos Deputados. Em 2021 voltei para São Paulo aí para assumir o Livres e tô até hoje. Então é isso, assim, a minha vida adulta inteira foi sobre descobrir essas ideias com as quais eu me identificava. Não, e de uma forma diferente, assim, tá quase, vou até brincar, um autodidata em liberalismo, porque é diferente de mim, por exemplo, eu me formei no Líderes, né? Se eu não tivesse ido pro Líderes, assim, certamente eu não seria de esquerda, mas eu não teria nem perto do pensamento que eu tenho hoje. Então, digamos assim, me ensinaram e eu fui aprendendo também na prática. Eu tenho até que agradecer, eu sempre faço esse agradecimento ao Fernando Sinelli também, da PEX, que é o presidente. Eu falo que eu estava aprendendo o conceito no Líderes, e a prática dentro da PEX, porque eles contrataram o meu escritório para fazer uma reestruturação. Então eu vinha para as reuniões, eu participava dos comitês e tal, e eu via o que eu estava aprendendo em termos de liberalismo, muito mais na parte econômica, de meritocracia, skin the game, etc. Então isso para mim foi bem diferente da sua, né? Você foi... Mas foi um aprendizado meio que coletivo, Marcelo, que é tipo... você começa a ler umas coisas, mas isso foi andando meio que paralelamente com as redes sociais, e com as redes sociais você vai tendo contato com mais pessoas. As redes sociais ajudaram a nós que tínhamos ideias minoritárias na sociedade, espalhadas, e as pessoas estavam espalhadas por aí, né? A gente conseguiu juntar. E aí a gente ia aprendendo um com o outro, né? Se a gente olhar aí a lista do pessoal que já passou aqui pelo Diga Aí, 70% dessas pessoas são meus amigos. Por quê? Porque são pessoas com quem, nos últimos 20 anos, 15 anos, a gente trocou muita ideia, a gente aprendeu junto, a gente cresceu junto. E o bom é que tá crescendo essa comunidade de pessoas que, digamos assim, que conseguem ser influenciadores em redes sociais desse tema, né? Se a gente voltasse lá alguns anos atrás, é como você falou, o negócio foi desenvolvendo. A rede social tá ajudando muito nesse ponto. Muito. E os FDP aí estão querendo censurar, né, na rede social. É foda, né? Então, os PLzinhos de fake news e tal. Os caminhos vão sendo fechados, mas eu acredito muito na resiliência da internet, né? Não é a primeira vez que tentam fechar portas na internet. E uma característica da internet é sempre abrir uma outra, né? Sempre abrir uma outra, fecha muito uma, boa. abre, Vai dar um jeito, vai dar um jeito. Eu acredito muito nisso. Uma dúvida aqui, que eu não sabia que você tinha tido essa história em Londres, Washington, depois Alemanha. Chegou a estudar lá as questões liberais lá? Você consegue fazer mais ou menos... A galera britânica é mais assim, o americano é mais tal? Chegou a... Eu tive bons contatos. Na Inglaterra, menos, porque eu fui lá trabalhar. Eu fui trabalhar normal. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu fui contratado para ir trabalhar lá. O meu contato lá, assim que eu cheguei,
eu fui atrás de uns liberais lá e me falaram, não, aqui é uma coisa um pouco diferente. O público britânico ainda não está muito preparado para esses temas. É muito conservador? É um lugar que tem uma esquerda que fez as reformas que até hoje a gente discute no Brasil. Sim. A esquerda lá meio que abriu o caminho nos anos 90. O Partido Conservador lá é razoavelmente liberal. Os liberais democratas são um partido mais de centro, mas é que o ponto do debate lá está em um outro lugar. Então, o NHS, que é o sistema de saúde lá, é muito forte, então é muito difícil você falar de uma abordagem, por exemplo, de provedores privados na saúde. Okay. É um lugar em que, apesar de ter modificado fundamentalmente a economia e a sorte do país, a Thatcher deixou na mente das pessoas uma impressão deixou ruim. Muito, muito forte. Sim. Ruim? Para as pessoas em geral, acho que sim. Achei que era... Não, para as pessoas que, de fato, sabem qual foi o papel que ela teve ali, me parece muito óbvio que ela teve um papel decisivo para salvar a economia do país. Sim. Que estava ali nos anos 70. Exato. Né? Mas... culturalmente, é uma coisa muito interessante, assim, como culturalmente, alguém que teve um legado tão marcante na economia do país é culturalmente tão vilanizada. E como os partidos estão num negócio, o mercado de conseguir votos, há uma tentativa de se distanciar dessa figura e mesmo das ideias dela. Que por doideira. ela ser uma pessoa, por ter sido uma pessoa tão... uma advogada do livre mercado tão aberta, tão frontal, né? Tem um caso famoso dela com o Fundamentos da Liberdade do Hayek, né? Que ela bate na mesa com um livro que em inglês chama The Constitution of Liberty, bate na mesa e fala, senhores, isso aqui é no que nós acreditamos, né? Com o livro do Hayek e tal. É uma política muito ligada ao IEA, que é o think tank liberal de lá. Mas quando eu chego lá, em 2005, havia tanto no Partido Conservador quanto nos liberais democratas, tinha uma certa coisa de distância das ideias de livre mercado. Então, lá eu encontrei certa dificuldade, assim, para encontrar pares, né? Encontrar com quem eu pudesse conversar. Logo lá o berço, né? Pois é. Tinha, claro, os think tanks, mas os think tanks são, assim, falando de uma forma clara, são lugares onde uma certa elite se encontra, uma elite intelectual se encontra e tudo, é um bom espaço de debate, mas se espalha muito pouco para a cultura, assim. Nos Estados Unidos, eu encontrei um território muito mais aberto, eu fui lá trabalhar na Atlas Network, depois no Cato Institute. Aí você já estava num ambiente... que são grandes instituições, ambientes muito... abertos e que recebem pessoas de muitos lugares do mundo. Trabalhar nesses lugares, para mim, foi uma mudança de patamar, assim, porque, como eu te disse antes, aqui no Brasil, e na minha trajetória, eu me sentia como se estivesse descobrindo as coisas. Você chega lá, você está trabalhando com pessoas muito boas e que estão estudando isso há muito tempo, que estão trazendo perspectivas muito abertas. Eu era uma pessoa, e sou ainda uma pessoa que gosta muito de política. Então, eu sempre me guiava pelo debate público-político, pelo que estava na mesa naquele momento. E, de repente, eu cheguei num lugar onde as pessoas se baseavam muito no estudo da filosofia, no estudo dos princípios. Isso abriu minha mente de uma forma muito significativa. Então, nos Estados Unidos, me pareceu que o debate era um debate bem mais radical, no sentido de que esses são princípios e vamos estudar esses princípios e vamos buscar empurrar a sociedade para a versão mais radical dos nossos princípios. E na Alemanha eu tive um pouco mais de contato com a política mesmo. O Partido Liberal Alemão é um partido de governo, então desde a Segunda Guerra... Mas o liberal alemão é o mesmo sentido do liberal americano? O termo, o conceito? Não. Eu acho que o americano é até um pouco diferente do que a gente... É porque o liberal lá, que é o Partido Democrata, na verdade é o partido de esquerda. Assim, centro-esquerda, vamos chamar assim. Não, na Alemanha, o liberal lá... O conceito liberal na Alemanha é o liberal clássico, não é dos Estados Unidos. Mas como o contato que eu tinha lá com os liberais era basicamente do pessoal
que era envolvida com o partido. E como o partido é um partido de muita história em governos, de participação em coalizões de governo, eles são, diferentemente do que eu encontrei nos Estados Unidos, um pouco mais pé no chão ali. Então é um pouco mais de debate de política pública. Mas acho que se eu botar todas essas experiências juntas, eu acho que me ofereceram uma perspectiva muito ampla das possibilidades de atuação, né? Seja no mundo das ideias, por exemplo, nos Estados Unidos, muito mais profundo em termos bagagem de princípio, bizarra. mas, por outro lado, na Alemanha eu adquiri um pouco mais de experiência na parte da política mesmo. Então, encontrar com muitos candidatos, pessoas que faziam estratégia de campanha, era muito interessante. Assim, a experiência que eu tive fora do país foi de uma forma que não tem preço. Assim. Pô, não, com certeza. Morar fora, às vezes, é muito ruim, mas você adquire uma experiência com que certeza. não tem preço. Não, e parece aquele tipo... Parece não, é aquele tipo de conhecimento que realmente é a riqueza que a gente leva pra frente, porque ninguém tira isso de você. Exato. Ninguém tira isso de você. Dá até uma segurança. Exato. O próprio conceito de liberdade tá ligado a essa capacidade intelectual que a gente tem, enfim, de fazer o que a gente quer, agregar valor, de ter essa consciência daquele momento que você tá. E aí me lembra muito um livro do Viktor Frankl, que é o Em Busca de Sentido. Claro. Muita gente acha que não, mas ele tem a ver muito, na minha opinião, com a pegada, enfim, das liberdades individuais, da capacidade de pensamento. Porque mesmo estando naquela situação de em cativeiro, assim, né, um preso, ele se sentia livre porque ele tinha a capacidade de tomar as próprias decisões, ainda que sob o regime nazista. Eu tenho a opção de me matar, eu tenho a opção de fazer o que estão fazendo porque vai melhorar. Eu tenho a opção de... assim, bizarro aquele livro. É um livro que, assim, meu livro favorito dessa história. Assim. Você já leu? Já li. Maravilhoso. E eu acho que ninguém consegue ler esse livro e terminá-lo do jeito que era antes. Não tem como. Não tem como terminar o livro. Não tem como. E acho que fala um pouco dessa coisa de, mesmo que as forças ao seu redor estejam contra você, você consegue encontrar dentro de si mesmo um sentido, né? Um significado que te faça avançar, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça horrível. E isso é um nível de maturidade absurdo em termos de racionalidade. Pô, exatamente. Né? E a racionalidade, que é o uso da razão, tá completamente ligado ao liberalismo. Exato. Completamente. Exato. É indissociável uma coisa da outra. Legal. Bacana. Falou bastante de você e da sua história. Gostei bastante mesmo. E o Livres, velho? Você até falou que o Livres estava dentro do PSL, saiu. Aí quando eu já penso que, pô, mas um instituto que defende liberalismo tá dentro do PSL, que só tem liberal, só tem no nome. Liberal mesmo, né? Assim, estamos falando de liberalismo mesmo. Mas assim, o que é o Livres, Magno? Assim, qual é o objetivo do Livres? Por que ele surgiu? Pra onde vai? Assim, em geral. Marcelo, acho que a ideia inicial era trazer um pouco de liberalismo, e aí esse liberalismo que florescia ali com uma galera super jovem na internet, se aproveitando da internet para divulgar essas ideias, para dentro de um partido político clientelista, familista, de dono, que não tinha nenhum contato com a sociedade, né? Era um daqueles partidos cartórios de candidatura, que você chega lá, o cara ele vende permissão para você se candidatar. Legal. E havia a ideia... Legal sua conceituação. Não é o partido... Legal, só ótimo deixar partido, claro. grande modelo. Só pra deixar claro. Legal. Democracia. Legal a sua exposição aí, pô. Mas havia essa ideia de que havia uma abertura e talvez era um day zero ali dos liberais na política, né? Dessa geração, pelo menos. Naquele momento ali, início de 2016, o Novo ainda estava engatinhando. Sim. E havia essa possibilidade de levar os liberais para dentro desse partido fundado nos anos 90, que queria incorporar alguns desses princípios. E o Livres era um grupo de pessoas que topou o desafio de, bem, vamos ver o que dá então. Vamos entrar no partido, tentar trazer algumas lideranças liberais para dentro do partido e ver no que dá, ver se a gente consegue ser mais uma opção para os liberais que gostam de política entrarem nessa tarefa duríssima de reformar o Estado brasileiro. As coisas iam bem, os compromissos eram cumpridos, eu acho que é uma questão importante. Você está falando dentro ou fora? Dentro do partido. Dentro ainda do PSL. Em 2016, 2017, os compromissos assumidos entre o Livres e o PSL
estavam sendo cumpridos, o Livres controlava a fundação do partido, então o braço educacional do partido era controlado pelo Livres, a comunicação do partido era controlada pelo Livres, inclusive essas inserções no horário nobre, né? O PSL tinha, como todos os partidos têm, direito a 5 minutos no horário nobre antes da novela, então, pô, eu lembro direitinho, a gente teve um que era sobre empreendedorismo, sobre a velocidade para se abrir empresas, e pra gente, imagina, porra, no horário nobre da novela e tal. Claro. E foi indo. Ao final de 2017, o Livres controlava já... Mas você já tava lá? Não. Não, né? Tá. Eu não estava... Bom, eu não estava profissionalmente. Ok. Porque eu ainda estava morando você acompanhava. na Alemanha. Mas eu ajudava, porque o pessoal que estava lá eram meus amigos. Ah, tá legal. A gente está fazendo um programa do partido. Ajuda. Então, eu entrava lá. Ajudava no Google Docs, que a gente ia escrever todo mundo junto. Precisamos fazer um roteiro para esses 5 minutos na hora da novela lá. Olha, do que partido. legal. Vamos fazer. Mas, nesse final de 2017... O Livre já controlava 12 ou 13 diretórios estaduais. Quando houve lá a reunião do Bivar com o Bolsonaro, o pessoal soube que o Bolsonaro poderia ir para o partido e eles decidiram sair. E aí eu também tenho uma pequena participação nisso, que eu ajudei a escrever a carta de desfiliação e ficamos esperando. Mas como vocês se filiaram? Vocês eram entidade jurídica dentro do partido? Não. A gente aí as pessoas. Aí o grupo. O grupo. Ah, legal. Era um grupo. E aí o grupo tomou a decisão de que o grupo teve a leitura de que aquilo era o rompimento do acordo, né? O acordo era para o partido ir nessa direção. Quando você traz para o partido o líder das pesquisas, que naquela época o Bolsonaro já era o líder das pesquisas, a leitura era que havia um rompimento com o acordo. Até porque liberal ele não tem nada. O Bolsonaro naquele momento menos ainda, porque não havia dele que eu tô falando. Ele não havia nenhum momento, não tinha chegado nenhum momento Paulo Guedes ainda. Isso. Então, bom, era um acordo de cúpula, né? O presidente do partido fez um acordo com o líder das pesquisas presidenciais. Pô, a gente não vai ter nenhuma chance aqui. O Livres sai, se torna uma organização independente naquele momento. Vocês já se chamavam de Livres? Já se chamava Livres. Legal. E naquele momento a gente já tinha uns 30, 40 pré-candidatos. E isso é em janeiro de 2018. Já tinha uma galera que já estava trabalhando nas pré-candidaturas e precisavam entrar em algum partido para viabilizar as suas... Tá, mas o que vocês eram, então? Era um grupo orientador? Independente Posso chamar dessa forma? Dentro do partido. Não, mas quando pra sair? Tipo assim, eu tinha 40 pré-candidatos. 40 pré-candidato não é seu, porque você não era partido. Não, exato. Era do partido. Todo mundo filiado ao partido. Beleza, só que assim, aí vocês se entendiam como que? Um grupo de orientação? Um grupo de estudo. Ideologicamente, era como se fosse uma fração dentro do partido, né? Os partidos de esquerda têm tendências, né? O PT tem várias tendências que se dividem. Tendências são grupos que se reúnem por uma particularidade ideológica, né? Então o PT tem as tendências mais à esquerda, outras menos à esquerda, outras mais à esquerda. Tá claro. Então a gente era uma tendência no PSL, saímos todos juntos e precisávamos descobrir o que nós seríamos, porque essas pessoas precisavam de um partido para se candidatar. Não havia nenhum partido que iria aceitar todo mundo junto. Ok. Os partidos brasileiros, todo mundo sabe como são. Em cada estado, o partido é um partido diferente. E essas pessoas acabaram se filiando em partidos diferentes. Então, o que a gente podia ser para continuar agregando essas pessoas e possibilitando que elas se filiassem a partidos diferentes? Beleza, vamos ser uma organização da sociedade civil, independente. Okay. E foi assim que nós começamos. Nós viramos uma organização da sociedade civil, independente de partidos, mas aberta para trabalhar com diferentes partidos. Então, olha só. Nós temos esses princípios, nós temos no nosso site 10 princípios básicos e todo mundo que concorde com esses princípios básicos é bem-vinda na organização. Independentemente do partido? Independentemente do partido. É claro que nós não temos pessoas em alguns partidos. Eu nem saberia te dizer hoje, em 2024, em quantos partidos nós temos associados, porque os partidos políticos brasileiros nos últimos anos passaram por um processo intenso de fusão. Então nós tivemos um enxugamento de partidos políticos. Em 2019, nós tínhamos associados em 17 partidos diferentes. Você não acha isso, sei lá, não daria pra dizer que é um pouco contraditório, porque vamos lá, vamos pegar o PSDB, que eu vi lá que tem um monte de gente do PSDB lá. Cara, PSDB pra mim, em 2022, mostrou aquilo que ele sempre foi, tá? Social-democrata, pra mim, centro-esquerda, se não for esquerda mesmo,
tal. Eu nem gosto da divisão direita-esquerda, tá, Magno? Mas pra facilitar aqui a nossa comunicação. É inadmissível, moralmente, na minha opinião, um partido que historicamente sempre foi a oposição ao PT, batia. Você vê um Alckmin da vida que chamou Lula de ladrão, isso e aquilo, e no outro dia, por questões políticas, tá lá abraçado com o cara. Pra mim, moralmente, isso é... Enfim, pior dos cenários. Abaixo da barata ali é o cocô. Quando o Livres fala que ele é liberal e ele é uma organização que vai orientar as pessoas de forma liberal, você não acha que é contraditório colocar alguém dentro do PSDB? E aí eu vou te dizer por quê. O modelo político brasileiro, me corrija se eu estiver errado, você tem muito mais base do que eu pra falar isso. Mas até onde eu enxergo, o modelo político brasileiro, os partidos não dão tanta liberdade à ideologia da pessoa. Muitas vezes que você quer votar na pessoa que tá em determinado partido, você sabe que as ideias daquele cara vão ser, sei lá, censuradas, impedidas, etc., pra seguir a ideologia do partido. Não fica contraditório quando você gasta bastante energia com uma pessoa que pode ser boa e ele acaba indo pro PSDB da vida? Porque ele não vai ser liberal dentro do PSDB. Ele não vai conseguir votar lá na Câmara, na negócio, porque tem a orientação do partido. Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que eu discordo de você. Vantagem. Os partidos políticos brasileiros são tão desorganizados que eles não têm a capacidade de impedir ou de impor a sua visão aos candidatos. E quando tem aquelas orientações lá na Câmara? Ah, tem que votar em tal forma. Então, raramente os partidos fecham questão e fazem com que os deputados votem com o partido, mas é muito raramente. Ok. E mesmo quando há dissidência, os partidos raramente punem os deputados pela dissidência. Aqui no Espírito Santo nós temos um exemplo do deputado que foi punido pela dissidência. Felipe Rigoni, durante a votação da reforma da Previdência, votou a favor da reforma da Previdência e foi punido pelo partido, mas muito raramente. O PDT, por exemplo, teve 70% dos deputados discordando, mas pouquíssimos foram expulsos, pouquíssimos foram punidos. Então, assim, os partidos políticos brasileiros são tão desorganizados que os políticos podem, de certa forma... É uma vantagem que a gente tem, né? Exatamente. Tem uma vantagem na nossa desorganização que os políticos conseguem agir de acordo com os seus princípios, mesmo em partidos cuja orientação geral diferente. Tô entendendo. E um político conhecido nosso, que era de um partido de esquerda, falava uma frase muito boa, que é melhor ter um liberal no Partido Socialista do que um socialista no Partido Liberal. Não, isso é fato. Eu só me pergunto se ele é liberal de verdade, porque é muito contraditório assim, as ideologias, então, entendeu? Mas é que o Brasil é muito zoado, cara. Isso Dentro do problema do Brasil, existe uma vantagem que é o político o político pragmático, né? O político que tá pensando em vencer a eleição, ele consegue fazer um cálculo, por exemplo. Olha, aqui no meu estado do Amapá, o PSD me dá uma possibilidade de aparecer no horário eleitoral, eles não vão encrencar com o meu programa, não vão entrar nas minhas ideias e vai me dar um pedacinho do fundo. Então, beleza. Porque o PSD do Rio de Janeiro é diferente do de São Paulo. E aí, as pessoas vão se aproveitando disso. Isso se relaciona um pouco com o que eu falei quando o Livre saiu do PSL em 2018, de não conseguir entrar inteiro num partido só. Não, tá claro. Porque os partidos são muito diferentes. Então, numa democracia, num modelo político correto, isso seria, obviamente, impossível. Né? Era o que eu ia falar, né? Isso mostra o quão é zoado essa zona política que é esse país. Exato. Porque, cara, assim... aí não da pessoa, mas eu vou pegar o partido político. É o poder pelo poder, do tipo, eu vou aceitar qualquer um aqui dentro pra conseguir ganhar voto, porque eu vou ter mais exposição, me leva muito a pensar que é o poder pelo poder, pra ter uma participação política. Eu não tô falando do partido, tá? Não tô falando necessariamente das pessoas. Então, mas partido político é sobre poder. Cara, mas isso é muito zoado, cara. Isso me dá uma dor de cabeça. Partido político é sobre poder, candidatura é basicamente sobre ganhar a eleição. Tá, mas quantas vezes você viu alguém fazer o que a Patrícia fez? Exato, mas por isso que nós temos as exceções, né? Só pra contextualizar, a Patrícia Bortolom, candidata pelo Novo,
na eleição Foi passada, candidata sozinha. sozinha, A sendo que chapa ela de uma foi pessoa. convidada por vários outros partidos que teria mais chance de eleição, recusou pra poder ficar no novo. Exato. E por isso que nós temos exceções, né? E aí, por isso que nós saudamos e exaltamos as exceções e as pessoas que conseguem ficar firmes no princípio e falar, olha, o meu princípio vem na frente do propósito. O propósito de uma pessoa que se candidata quase sempre é vencer a eleição. Mas o meu princípio é muito mais relevante do que esse propósito. Por isso que eu tenho que ser. Por isso que eu esse dia tava com uma pessoa, não vou falar quem. Você falando de tal, meu amigo. Eu falei, cara, eu adoro ele. Mas ele não tem tantos princípios. Não, mas eu voto na pessoa. Eu falei, talvez seja por isso que a gente tá como a gente tá. Porque só vota na pessoa, não vota nas ideias. Você não pensa como ideias, como princípios. Também não vota no partido, né? Não pensa em construir um grupo, um campo. A gente... Porque ele tem que ser coeso, né? E como você falou, ele não é coeso. Não é. Os partidos não são coesos. E é muito difícil você ter pessoas que topem um investimento no médio prazo. A gente também tende a ser muito duro com os políticos, com os candidatos, mas a gente tende a não pensar no custo pessoal gigantesco que é para uma pessoa ser candidato. Então, eu me sinto mal de dizer para uma pessoa que largou o seu trabalho, está perdendo dinheiro se candidatando, dizendo, não, mas olha só, esquece 2024, vai em 2024 para ter 200 votos, mas pensa no médio prazo. Pô, essa pessoa tá literalmente perdendo dinheiro. Todo mundo que eu conheço que vai ser candidato está perdendo dinheiro. Todo mundo que eu conheço que vence uma eleição está perdendo dinheiro. Tá perdendo tempo, não controla mais a sua vida e literalmente perde dinheiro. Mas por isso que se não tiver os princípios certos, não dá pra votar na pessoa porque ela vai querer recuperar de outra forma, velho. Exato. Vai ter muita gente. E aí gente entra essa zorra de corrupção que a gente tem aí pra cacete. Por isso que a gente tem que valorizar as poucas pessoas que topam essa... Não é um trabalho que seria pra mim, cara. Mas tem gente que topa botar a cara aí. Claro. E eu entendo que faz sentido, mas só faz sentido se a gente se lembra da zona que é o nosso sistema. Isso aí. São pessoas que estão tentando fazer um puxadinho, encontrar um atalhozinho na zona completa. E aí, eu entendo a tua pergunta, porque o ponto de partida da tua pergunta não seria legal ser? Pô, seria legal ser. Seria muito legal se a gente não tivesse nenhum liberal num partido cujos princípios não se alinham com os nossos. Mas vocês dão uma orientação, vai pro novo? Porque o novo é o que mais se assemelha. Não, a gente não dá orientação. Quando me perguntam e dizem qual é a divisão de partidos entre os associados, eu digo, olha, a gente tem um grupo muito grande no Novo, a gente tinha um grupo muito grande no Cidadania, mas Cidadania no último ano talvez tenha dado uma mudada, muita gente saiu do Cidadania, agora a gente tem muita gente no PSD. A gente tem... A divisão não é igual. A gente tem uma divisão em alguns partidos muito concentrados em Novo. A maioria do Novo. A maioria do Novo. Passou muita gente boa. Tem lá, já passou por aqui. Mitrô, Poit, Daniel José. Pois é. A maioria do Novo, mas as pessoas acabam se espalhando por alguns poucos partidos e vão contribuindo de formas diferentes com os partidos. Eu acho que é também uma contribuição que os liberais dão a esses partidos que eles rapidamente, por serem candidatos que desproporcionalmente trazem junto consigo um programa, ideias, eles muito rapidamente conseguem influenciar, por exemplo, na fundação dos partidos. Mas você consegue acreditar que um cara que é liberal de verdade... Vamos lá. Um cara que se diz liberal de verdade, quando ele entra no partido, que tá longe de ser até de direita, não vou falar liberal no Novo. Tem o Novo, beleza, deixa o Novo quieto ali. Mas o que você acha realmente quando o cara vai pra um DEM, um MDB, que vai pra um PSDB, que vai pra um PT da vida? Acho que o PT não teve. Não teve. Você acha que esse cara é liberal mesmo, cara? Você acha? Eu acho que dá pra ele ser liberal. Dá pra ele tomar uma... Não, olha só. Dá não. Dá pra ele tomar a decisão pragmática de ir pra um partido que vai dar viabilidade política à candidatura dele, e dá para ele marginalmente introduzir ideias liberais
aquele partido. Não, que ele dá de pra outra introduzir, forma. dá. Eu Então, só, mas só fico na dúvida se... Eu acho que o que varia, Marcelo, é a intensidade que a gente tá pensando. É tipo, você quer transformar esse partido em um partido liberal? Eu acho que ele não vai conseguir. Mas, cara, se ele conseguir introduzir duas políticas ali nesse partido que é gigantesco, o qual a gente jamais conseguiria dominar, mas... Cara, entre as 20 políticas horríveis desse partido, agora tá 18-2, porque ele botou duas boas ali, pra mim, já tá bom. Pra mim que veio Não, nessa pra época... mim que tá que de não fora tinha- tá ótimo. Exato. Eu tô imaginando se o cabra que pensa como liberal consegue estar naquele ambiente. Assim, aí eu tenho que falar, óbvio, eu tô falando por mim, é uma opinião aqui. Já tô quase lá o libertário minarquista. Todo episódio eu brinco. Eu não sei se eu sou libertário minarquista ou sou anarcocapitalista. Todo Aí dia eu tu fica um pouco fico- mais anarquista. Não, cada dia eu sou uma coisa. Aí o Hélio Beltrão até brinca, ó. Pelo menos você tá na última estação do trem. Tá bom pra caramba pra você. Exato, Você tá exato. bom. Você falta uma estação ainda, mas eu não consigo, cara. Eu fico imaginando, cara, como que eu vou estar? Se eu fosse um candidato, não sou, não pretendo, zero chance e tal. Ah, vai ali no PSDB que você tem mais chance. Cara, não dá. Eu ia ser infinitamente infeliz naquele ambiente. Exato. É uma decisão... O pragmatismo não entra na minha cabeça nessa hora. Exato, é uma decisão pragmática. É uma decisão, talvez não necessariamente pragmática, mas gradualista. No sentido de que, bem, dadas as condições que nós temos aqui, e dadas as condições, o candidato costuma pensar muito nele, né? Olha, dadas as condições da minha candidatura ou do meu grupo, a decisão menos pior pra mim é essa aqui. E o cara entra, eu imagino que seja bastante doloroso. Se não foi, que ele eu vai liberar mesmo. empatizo muito com o pessoal de qualquer partido político, porque o cara de qualquer partido político, ele tá pensando em como ele vai ganhar votos. Cara, e no Brasil isso é horrível, imagina. É isso que dá O brasileiro nervoso. discorda da gente em tudo, pô. Em tudo. Agora sim, vamos lá. A gente falou de uma galera muito boa aqui, né? Já passou lá pelo Livres. Já teve alguém assim, não tô pedindo pra dizer nome. Tá. Pode ficar tranquilo. Se Não, quiser dizer, é certamente ótimo. já teve. Se quiser dizer, ótimo, tá? Qualquer Eu vou adorar, não situação tô que te pedindo. você vai me propor Já aqui, teve alguém que você alguém. passou assim, botou assim, puta que pariu, o que esse cara tá fazendo aqui e vai levar o nome do Livres? Todo dia, pô. Todo dia. Não, a gente tem uma... Como é que combate essa porra? Não tem como não? Então, a gente Não tem rola um uma testezinho ali política inicial, não? Se alguém do PT chega lá hoje, quero virar liberal, vai de boa? Pô, sim, vamos lá. Mas ele Se tá você- mentindo, Não, ele é do mas PT. Se você quer virar liberal, vem cá. Se você quer saber do que se trata, chega aqui. Não, claro, tô brincando. A gente, Tem que abrir, a tem gente que abrir. começou de um ponto... A gente começou do zero. Pô, se a pessoa quer só falar oi comigo, eu falo oi de volta. Não, Marquesa, né? óbvio, assim. A gente tem uma política de porta aberta, que significa para um associado comum, que é só você literalmente entrar no site lá, eusolivres.org e se associar, a gente não faz uma avaliação. Se você for um deputado, aí a gente faz uma avaliação. A gente vai lá. Mas já recusou já? Já, pô. Já. boa. A gente recusa muito mais do que aceita. Bom. Mas você pode estar, por exemplo, você é um deputado federal. Você pode estar em qualquer partido. Mas quando você entra tendo um mandato, a gente vai lá olhar o seu histórico de votos, o seu É pra não se aproveitar do nome só, né? o seu histórico de projetos apresentados. Você não precisa estar 100% de acordo comigo, mas seus Claro, princípios têm que se alinhar. Até porque se tá com os aberto, nossos você pode princípios. converter aquela pessoa. Não tô dizendo que teria que Exato. tá barrado, não, e tal. Exato, dá pra convencer. Mas a questão do tipo, putz, como você tá falando isso? Olha a rede social do cara, vê um post, fala, o que esse cara tá falando? Acontece bastante. Essa pergunta foi a preparatória pra daqui, que é um pouquinho mais provocativa, sempre muito bom sentido pra gente debater. Claro. Querendo ou não, eu tô no meio liberal. Sim. Né? Liberal, inclusive, tem bastante libertário, anarcocapitalista, tem alguns grupos. Eu tenho um grupo que se Eu chama... também estou nesse Tem meio. anarco alguma coisa, tá? Não vou falar qual é o resto pra não entregar o grupo. E eu falei, galera, é o seguinte, vou entrevistar o Magno, do Livres. Uhum. Manda pergunta aí. Teve um que falou assim, o Livres ultimamente tá muito esquerdista. A gente sempre Aprovando aprovando não, assim, do lado umas políticas, tal. E aí, você concorda? Não. Porque depende de com quem você tá falando, né? O bom, pra quem tá ouvindo, o bom é que a Patrícia tá se empocando de rir Olá. aqui lá embora. Ela tá fora ela tá fora do embate aqui, Magno, ela acho tá só que rindo, só. Esquerda e direita é sempre relativo, então, pros meus amigos de esquerda, a gente é super direitista, pros meus amigos de direita, a gente é super esquerdista, e eu tô ok com isso. Eu acho que a gente tem que ter uma linha mestra, acho que a gente tem que ter em mente qual é a nossa abordagem em relação
a sociedade e a política, e tem que fazer com que os nossos princípios acabem sendo o que nos guia. O que a gente tem é o seguinte: a gente, desde o início, com esse começo num partido político e tal, a nossa preocupação sempre foi com o que está dentro da janela de Overton ali, Sim. né? Os libertários falam muito da janela de Overton. Demais. E a gente tem muitas organizações, principalmente as organizações formativas, educacionais, tem o Líderes, tem os IFLs, que trabalham as questões das ideias, formando os seus associados e tudo. Não necessariamente dentro da janela de Overton. Pra gente, como uma organização que trabalha dentro da janela de Overton, a gente lida com uma coisa que, como né? A presunção, bom, o Estado brasileiro existe. Existe. O orçamento público existe, o governo vai executar o orçamento público, o governo vai fazer escolhas, e o que a gente está discutindo e o que a gente tenta influenciar com nota técnica, com reunião, com contato direto com os políticos, é que as decisões dos políticos sejam menos piores, baseadas no que existe. Então, se a decisão hoje é sobre uma política pública que custa 50 milhões no orçamento e ela pode ir para um lado horroroso, um lado ruim, um lado médio e um lado ótimo, eu vou tentar ver se dá para ir para o lado ótimo. É muito o que o Novo tenta fazer, atrapalhando as pautas ruins lá, né? Como de brinco que o Gilson O Gilson fala que é o zagueiro, né? É o zagueiro, a bola só vem tira. E chuta pra fora, você não vai ganhar nunca. Mas e o além, cara? Porque assim, eu até dei uma olhada no site do Livros e falar que defende a liberdade por inteiro. Bom, ideologicamente, filosoficamente, para falar liberdade por inteiro, é difícil eu pensar em concepção do Estado. Mas beleza, o Estado existe. Exato. Como quem tá trabalhando dentro do Livros pra, no mínimo, diminuir essa porqueira? Cara, em todas as oportunidades, tem um trabalho muito, muito relevante no nosso dia a dia, que é de monitoramento da pauta do Congresso. Então, toda semana tem lá 50 temas diferentes. A gente vai, escolhe 3, 4, 5 que a gente consegue se dedicar. Mas o que é se dedicar? Você manda pra galera que é ligada a vocês, isso aqui é importante votar de tal forma, tá? É mais ou menos assim? Não, muito mais do que isso. O que a gente faz, por exemplo, notas técnicas. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, eu, como uma criança que gostava de política, eu achava que os políticos sabiam muito sobre tudo, né? Você vê um político num debate, o cara sabe números sobre tudo. Deputado não sei o quê, governador não sei o quê. Ciro, então, adora cuspir o número, hein? Exato. Ele é bom disso aí. Todo mundo é um pouco Ciro, mas é que o Ciro é o super Ciro, né? O Ciro é o mestre e todo mundo é meio que um discípulo ali. E eu acreditava que os políticos sabiam muito sobre tudo. Na verdade, a maioria dos políticos não sabe nada sobre nada. E aí é uma oportunidade, existe ali uma oportunidade pra gente. Existe uma oportunidade pros políticos que entram lá, e aí é um outro ponto da importância de, às vezes, você ter um deputado. É claro que um partido quer eleger 50 deputados. Cara, mas a diferença que um deputado pode fazer é muito grande, porque ele vira referência para outros 10, 15, 20. O que a gente faz? A gente pega o tema, estuda, nós temos dentro do Livres, nossos associados se organizam em grupos setoriais, ou seja, por temas, e ali, naturalmente, sei lá, setorial de justiça, nós temos muitos advogados, setorial de infraestrutura, nós temos muita gente que é especializada em infraestrutura. Nós levamos o tema a eles e eles nos trazem ideias para a gente montar uma nota técnica dizendo para as pessoas, olha, isso aqui custa tanto, melhor seria se a gente fizesse isso, isso e isso. E aí a gente dispara para os deputados, ligados a nós ou não. Isso que eu ia perguntar. Assessores são muito importantes, que no final das contas, cacete. eles que tomam as decisões, né? Eles que fazem a cabeça dos políticos, e com a imprensa também. Então você vai atacando em várias frentes, e a internet nos dá a possibilidade de multiplicar o nosso impacto, mesmo com pouco braço, você consegue multiplicar o impacto. Então você faz o quê? Você fala com o seu associado, que às vezes é o cara, o viciadinho lá da internet, que tá você fala com os políticos, os assessores, e aí você consegue, marca uma reunião com o cara. Às vezes o cara é do PDT, mas nesse ponto específico, por algum motivo, sei lá, às vezes o cara foi... Um caso que eu estava conversando hoje de manhã. O cara foi prefeito de uma cidade média do interior e ele sabe que se o governo estourar as contas, ele não vai fazer nada. Então, ele é mais sensível, por acaso, o cara é do PSB.
mas ele é sensível à pauta da responsabilidade fiscal, porque ele tem um passado dele, ele entende, então ele marca contigo uma reunião, ele quer a tua nota. E também com a mídia, você manda isso pros jornalistas, os jornalistas falam com você. A Globo caga pra você, não? Caga. É muito mais difícil. O jornal o Globo, costuma ser bom. A televisão é mais difícil. A CBN dá pra falar. Dá pra falar, né? Mas, por exemplo, a gente abre muitas portas. Eu já tive algumas noites na CNN que nós tínhamos 4 comentaristas, era eu, Hélio, Poit e alguém. Porra! Até parece que a gente é a força dominante. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que, no médio prazo, a gente vê um resultado surpreendente. Não, nesse ponto, assim, não dá nem pra comparar. Vou pegar quando que eu entrei no Líderes? 2018, eu acho. 6, 7 anos pra cá, então, que eu comecei a, digamos assim, entrar no mundo da liberdade mesmo, né? Eu digo que eu já era liberal antes, só que eu nem sabia que negócio era esse. Eu também. Mas depois que a gente estuda e tá. Cresceu muito. Pra caramba. Não, cresceu muito. Muito. Se eu chegasse com as minhas ideias na época que eu era lá estudando na Bahia, eu ia tomar porrada lá, provavelmente. Hoje eu coloco, mando no grupo lá da galera, no máximo a galera fica quieta, às vezes me perturba um pouquinho, eu perturbo de lá. Mas há uma adesão muito grande. É só ver, assim, o próprio Digaí, né? A PEC sabe que o Digaí é libertário mesmo e tal, e apoiou, vamos, boas ideias. Enfim. Você falou a lista aí dos apoiadores a galera que vem imagina, pô. É uma galera boa, exato. Quem falou muito disso aqui, acho que foi o Bruno Musa. Pô, se essa galera tá apoiando, quer dizer que acredita na liberdade, né? Independente de partido político, de acredita em liberdade e tal. Agora, tem umas pautas lá, me corrige se eu estiver errado. Por exemplo, a dos absorventes. Essa é boa, essa tá aqui anotada, essa tá aqui anotada. Cara, não dá pra apoiar aquele negócio não, velho. Então, mas olha só. Qual é vale lembrar... Não que eu seja... Não que eu não tenha... Como é que fala? A sensibilidade quanto à questão dos... Não tô falando disso. Sim. Não tô falando que não é um problema. Tá? Só tô falando que isso não pode ser pauta política de utilização de dinheiro público, na minha opinião, né? Assim, de novo, libertário aqui falando, vai. Sim. Mas de novo, dentro do orçamento. Do menos pior? É aquele negócio do menos pior? Do menos pior. E é muito... E eu não me preocupo em ter que debater essas coisas. Fora do ar a gente conversou sobre isso. Falei, bora aí, vamos conversar sobre tudo. Porque eu sei que é um tema que pro nosso grupo, pros liberais, libertários, pra galera que gosta de menos Estado, zero Estado, é uma coisa, uma abordagem diferente. E eu não... Mas como que isso ajuda a ter menos Estado? Cara, isso ajuda a você fazer dentro do bolo de orçamento que existe e que vai ser gasto, como que a gente pode fazer esse gasto acontecer de uma forma menos pior. E o programa do absorvente... Pra mim é uma das piores. Não, olha só, eu já respondi sobre a questão dos absorventes pelo menos uns 20 lugares. O projeto original lá de 2020, 2019, custava 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é 5% de uma noite ruim do governo Lula em emendas na Câmara. E é um tema que academicamente já foi estudado, que tem um impacto absurdo, por exemplo, na permanência das meninas na sala de aula. Então nós temos 250 formas de gastar 50 milhões de reais. Para alguém que entende que a melhor forma de gerar igualdade de oportunidades para as pessoas na sociedade, para que elas possam exercer a sua liberdade, de forma que elas não virem adultos dependentes da ajuda do Estado no futuro, é se manter na escola. E eu tenho uma política pública que custa uma fração do que o governo federal gasta e que pode ter um impacto demonstrativamente. A gente fala muito sobre política pública baseada em evidências, mas há evidências que essa política pública custa no bolo do orçamento federal brasileiro. Quase nada tem um impacto direto na permanência de meninas na escola, as meninas mais pobres do Brasil na escola. Se essa bola rola para mim, é muito difícil dizer, olha, vamos pelo lado que as evidências mostram, que não vamos pelo lado que as evidências mostram que aumenta a permanência das crianças, das meninas na escola, para eu nem economizar 50 milhões, mas para esses 50 milhões irem para outro lugar. Se a escolha for 50 milhões no absorvente
ou a diminuição do Estado, eu vou optar pela possibilidade de diminuir o Estado. Mas não era essa a opção. Tá. E aí, eu mato essa no peito e mato várias outras de cara aberta, porque é uma abordagem diferente da que nós Só que estamos aqui aqui a gente tem duas dimensões. Aqui tem aquela dimensão que eu vou dizer assim, da ciência, ciência que eu digo assim, essa pesquisa que mostrou tal. Só que é fácil apontar outras 10. Por exemplo, esporte, Exato. provavelmente. Alimentação em especial, tal. Poderia ir pra ali. Então você tem essa dimensão em que, cara, vão gastar, tá certo. Vamos botar em algum lugar que seja menos pior? Você tem essa abordagem, só que aí eu sempre abro a possibilidade pra aparecerem depois outras 50, 10, 20. E vão aparecer. E vão aparecer, e aí vai ser dinheiro ineficiente, na minha opinião, blá, blá, blá. Só que eu tenho um outro aspecto, de novo voltando, e já que você, né, com certeza estudou muito provavelmente até muito mais do que eu, tanto pela experiência que você passou na parte da filosofia liberal, eu tenho que ir também no aspecto moral do, brother, é meu dinheiro. Exato. É meu do Marcelo, é meu pagador de imposto, o cara que não sonego, o cara que não faz merda, paga. E aí eu vou além. Ah, mas era pra manter na educação. Aí eu vou além. Porque dentro dos liberais clássicos existem subdivisões, tal. Eu não tenho que pagar nem pela educação de ninguém. Eu não tô dizendo que eu não quero as pessoas educadas, vamos deixar isso aqui muito claro. E se eu for pensar que eu tenho, tá ineficiente pra cacete. A Bartira, não sei se já ouviu falar, Bartira Almeida, Patrícia, do Instituto Ponte, esteve aqui na semana passada, um instituto fenomenal na área de educação. Basicamente ela pega criança carente, tem 279 agora, criança carente e bota praticamente em tempo integral nas melhores escolas do país. Ou, desculpa, do Espírito Santo. Não. Isso. Ela tem as parcerias e tal. E a gente tocou nessa questão da educação. No mínimo tinha que estar investido na educação básica. Exato. Não na educação superior. Já dei aula em faculdade, a galera chega lá extremamente mal preparada, tal. A educação é um grande problema e pra mim é a salvação para um país, tá? Só que se eu for no aspecto moral, eu não tinha nem que estar pagando pela educação, quem dirá pelo absolvente. Exato. Assim como várias outras políticas públicas por aí vai. Não estou dizendo que elas não são eficientes, em especial num país zoado como o nosso, como a gente já falou, tá? Só que aí vamos lá, se eu sou uma organização liberal, eu não deveria estar ali, cara, não. Essa é a pauta do Livres? Não. Agora, se não tiver jeito, é assim. Então... Essa é a pauta? A abordagem é que nós trabalhamos dentro da janela de Overton, que é dentro do que está em debate. O que estava em debate não era... Mas não dá pra botar em debate, tirar de pauta? Chamar o Gilson, meu zagueiro, vem cá dar um chute nesse negócio aí. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Na decisão, no debate do Fundeb, por exemplo, o Mitrô colocou lá a emenda para poder usar o Fundeb em entidades filantrópicas, ou seja, para que organizações privadas que oferecem escolas sem custo para a sociedade, sem fins lucrativos, pudessem também se beneficiar dos recursos Fundeb. Claro, é uma excelente estratégia. Vai ter, vamos botar um negócio bom lá. Exato. E a Constituição, o Fernando Schiller aqui também já esteve aqui, que é o presidente do Conselho Acadêmico do Livres, fala muito sobre isso, né? O constituinte brasileiro entendia que a oferta de educação pública brasileira deveria ser diversa. Instituições filantrópicas, instituições confessionais e escolas clássicas do Estado brasileiro. Mas, no Fundeb, por exemplo, a emenda do Thiago Mitrô foi ajudou pra caralho. Quer dizer, ajudaria, né? É uma estratégia de você, dentro do que está sendo, e por isso que eu acho muito legal o que aconteceu no movimento liberal brasileiro, que é a diversificação das organizações. Você tem organizações que vão estar batendo, tem que acabar o financiamento público. Olha o que está acontecendo com a educação brasileira. A gente está jogando dinheiro. Tem um gráfico muito importante da educação brasileira nos últimos 20 anos, que é o gráfico do investimento público, do gasto público na educação, versus o nosso resultado nos testes internacionais. O dinheiro vai crescendo, dinheiro não é problema. E o resultado fica estagnado. Então, nós temos quem bate nessa tecla, quem pega essa abordagem, e nós temos que ter também quem está preocupado com outras abordagens. Olha, dentro da discussão de hoje, é isso aqui ou isso aqui. E é importante que se faça isso. Eu entendo que haja pessoas que acreditam que a gente precisa estar 100% no princípio. E acho que o trabalho de princípio é importante. Eu só acho que ele deveria ser primeiro. Depois você tem que ser pragmático. Exato, mas acho que é importante que a gente tenha uma certa divisão de trabalho dentro do movimento. Em que haja pessoas que, como eu, vá falar com um deputado do PSB, com um cara do PSD, com um cara do União Brasil,
que fala, olha, tudo bem, eu entendo que a senhora é professora e que quer não sei o quê, mas, pô, sabe esse caso aqui dessa entidade filantrópica e tal? É um serviço que me deixa muito pior com os meus amigos. Mas acho que é um serviço que dentro da divisão de trabalho do movimento liberal brasileiro é necessário. Eu não me importo de ser menos aderente aos princípios liberais no dia a dia, liderando o Livres, do que os meus amigos que trabalham em outras organizações que fazem outros. Você não acha que isso prejudica um pouco o Livres, por exemplo? Pra Quando eu somo isso aí, é, por exemplo, uma notícia que tá aqui, ó. Já que é da Folha, hein? Membros do grupo liberal Livres defendem voto em Lula. Você não acha que isso é ruim pra mim fode também. pra cacete com o Livres? Me fode também. Tu acha que eu defendo voto no Lula? Não. Exato. Isso aí me fode. É claro que a Folha também não disse membros do grupo liberal Livres defendem voto em Bolsonaro. Membros do grupo liberal Livres defendem voto em ninguém. Até porque é horroroso também, é outro horroroso. Exato, assim. É claro que Só acha menos pior, só. havia grupos dentro do Livres que votaram no Bolsonaro, grupos que votaram no Lula e grupos que votaram em ninguém. Calma, pausa aí. Deixa o Bolsonaro de lá. Eu até acho que o debate do Bolsonaro, ele existe muito, mas... Como que um liberal vota no Lula? Me explica isso. Eu já tentei. Como? Sei. A formação Até pragmaticamente. a formação de voto. Igual É um o problema ex-presidente grande. do Novo lá, o Amoedo. Porra! A formação do voto é um Vixe. problema muito, muito interessante, assim, né? Eu não sei... eu não, né? Ninguém sabe exatamente como as pessoas escolhem os seus votos. Nós, liberais, tendemos a ser super racionais e nós tendemos a acreditar que as pessoas formam seus votos baseado numa avaliação racional dos projetos políticos, dos programas de governo. Não é o que a literatura diz que A ciência política mostra o acontece. contrário. Exato. Tem um livro publicado no Brasil há 2 anos, talvez, pelo Ludovico, o programa de assinatura da LVM e tudo, que chama O Mito do Eleitor Racional, do Bryan Caplan, que na edição brasileira eu acho que o prefácio é do Leandro Narlock. E o Bryan Caplan, que é um baita economista, um cara super interessante, basicamente diz que o nosso voto é reflexo de alguns bias que nós temos, algumas inclinações anteriores à avaliação racional que nós temos. E por mais que isso contrarie a minha solução preferida, que eu gostaria que as pessoas olhassem propostas e falassem, não, pô, essa aqui é melhor, me parece ser a realidade. Então as pessoas escolhem em quem votar baseado em sentimentos. E eu acho que nesses sentimentos maioria, né? as pessoas valorizam coisas diferentes. Para um monte de gente, a democracia brasileira em 2022 estava sob risco. mortalmente ameaçada, mortalmente sob risco, e que elas, por causa disso, topavam o Lula. Essa é a minha hipótese. Eu fiz um debate com o Joel Pinheiro na IBMEC, em São Paulo, com uns 100 alunos, e alguns alunos começaram a discordar de mim vocalmente. O pessoal gritava comigo da plateia quando eu disse isso. Mas eu não tô dizendo que eu concordo com isso. Por mim, eu adoraria que as pessoas formassem os seus votos baseados em critérios racionais. Claro. Mas não é como acontece. E eu não sei como as pessoas escolhem em quem votar. Não sei. Eu partilho dessa E eu não sei como te explicar. Eu só quis dizer que o cara não é liberal. Eu acho que foi um voto... O Lula é um voto não liberal, pô. Com certeza. Só que, de novo... eu não tô defendendo o outro não, tá? Deixando bem claro. Exato. E eu acho que havia duas... O meu ponto. Eu estou falando disso de um ponto de vista super privilegiado de alguém que chegou lá e votou no 99. Eu não votei em nenhum dos dois. Então eu posso estar aqui de franco atirador. Claro, é uma posição muito confortável para mim. Mas acho que havia duas opções não liberais. E que aí as pessoas escolheram, todo mundo escolheu ali um ou outro. Na polarização, alguém foi que focalizaram suas escolhas. Eu não tenho dúvida de que o voto em Lula era um voto não liberal. Muita gente optou porque na sua visão, na sua percepção de mundo naquele momento, havia ameaças. E aí agora botar um corrupto não é ameaça, não. Para algumas pessoas, a ameaça tinha uma cara,
Tá claro. E pra outras pessoas tinha outra cara. Eu não sei, essa matéria da Folha, obviamente, foi uma bosta pra gente, pra mim. Ela é parcial, porque ela não fala que havia 3 grupos, havia 3 possibilidades ali, né? Lula, Bolsonaro ou ninguém. Havia grupos que iam no Lula e grupos que iam no Bolsonaro, e eu acho que a maior parte ia ninguém. E a única parte que foi pra Folha foi essa aí. Claro. Foi de um pessoal que acabou saindo do Livres depois disso, que me xinga até hoje nas redes sociais. Esses dias eu xinguei... Esses dias eu critiquei o Lula e vieram me xingar, porque na campanha eu teria votado no Lula. E depois eu falei na CNN... Mas você votou não, né? Não votei no Lula, eu votei no Lula em 2002. Em 2002, meu primeiro voto, eu votei no Lula. Em 2006 eu não votei no Lula. Só que você ainda não tava tão esclarecido, não, é isso? Sabe? Não tava, cara. Eu não tava. Tô brincando com você, tá? Em 2002 eu ainda não sabia. Eu sacanei meu pai da mesma forma. Que ele cara, as pessoas me xingam porque eu votei no Lula. As pessoas me xingam porque eu votei no Bolsonaro. Esses dias eu falei na CNN, numa dessas buscas que fizeram no PL, que acharam lá mais uma... como é que era? Minuta de estado de sítio. Eu falei, olha, as evidências não estão muito boas para o grupo do Bolsonaro. Aí foram lá, quem mandou votar no Bolsonaro? E das pessoas que estão aí nessa matéria foram lá me xingar, dizer quem mandou votar no Bolsonaro. Doideira. É muito doido do Livres ser visto como uma organização de esquerda, porque desde que eu assumi como diretor executivo do Livres, vindo do Novo, muito mais gente de esquerda saiu porque acha que eu sou um bolsonarista. Porque eu trabalhava no Novo e eu defendi publicamente a possibilidade do Marcel Van Hatten postular a presidência da Câmara. Não sei se vocês lembram, teve uma época... Teve o Baleia Rossi versus o Arthur Lira e todo mundo tinha que votar no Baleia Rossi. Mas, Magno, dessa galera aí, é um negócio... Assim, se você não gosta do Lula, você é Bolsonaro. Se você não gosta do Bolsonaro, você é Lula. Eu ouvi ontem no Instagram, eu repostei um negócio do Ricardo Amorim falando sobre o que o William Ling fez, que botou 50 milhões lá, blá, blá, blá. Ou seja, a notícia era sobre o Ling, que o cara meteu 50 milhões pra regular. Só que lá embaixo tava assim, reposto Ricardo Amorim. Recebi no privado. Este Ricardo Amorim é um bosta. Eu falei assim, caralho, o post não era nem sobre o Ricardo. O post era sobre o negócio. Eu falei assim, por quê? Criticou o Bolsonaro. Eu falei assim, brother, eu critico o Bolsonaro, eu sou esquerdista por causa disso. Filho do Bolsonaro, não, eu já prometi que eu não vou falar mais sobre política. Eu falei, porra, você chega aqui xingando o cara todo e tal. Eu acho o Bolsonaro horroroso também. Só pra mim só é menos pior do que o outro, que é 10 vezes mais horroroso. Só isso, assim. Esse é meu... Só que assim, você vê como tá raso o debate. Né? Essa posição tá muito ruim. Cara, assim, ó. Quando eu saí da liderança do Novo e o Livres me empregou, eu tive umas 10 pessoas no Twitter me marcando, dizendo que ia sair porque não podia ser parte da organização, da mesma organização que um bolsonarista. Isso. Cara, e o Novo era super independente do governo Bolsonaro. Quando acabaram as pautas econômicas do governo Bolsonaro, o Novo ficou super independente. É isso aí. Enfim, eu me preocupo com o nosso campo, assim. Me deixa muito feliz ver que hoje tem um monte de liberal perguntando, porra, tá virando esquerdista? Porra, graças a Deus que tem um monte de liberal me fiscalizando, achando que eu tô virando esquerdista. Cara, graças a Deus. E um monte de liberal achando que eu tô de direita. Beleza também, nossa. Porque eu quero ter um lugar que tem um monte de liberal, cara. Com certeza. E a gente é tudo amigo. É importante que as pessoas saibam disso. A gente faz coisas diferentes. E se você não aceitasse crítica, você também não seria um liberal. Não, exatamente. Imagina, cara, olha só, o meu time é muito pequeno, o nosso time é muito pequeno, né? Nós somos uma parcela muito pequena da população. Se eu me preocupar com o que os liberais acham de mim, eu não tô fazendo o meu trabalho. Sem dúvida, meu trabalho é ver o que o Lula e o Bolsonaro, na última eleição, juntos, no primeiro turno, tiveram mais de 90% dos votos. Então, se a gente quiser ser uma alternativa ao Lula e Bolsonaro, criar um Brasil em que haja melhores alternativas ao Lula e Bolsonaro, a gente tem que pensar para além desses caras. Com certeza. Eu reconheço e eu admiro as pessoas que estão na política ali do dia a dia, se candidatando, e que, por dever do ofício ali, tem que
escolher um dos dois. As pessoas que declararam votos pra mim são muito corajosas, porque são votos que, na minha visão, são 2 votos ruins. Sim. Mas, cara, eu gosto do ambiente de 2024, que é um ambiente que tem muitos liberais de muitas caras. Tem mesmo. Muito melhor do que o ambiente de 2004, que não tinha liberal de forma nenhuma. Com certeza. Cara, muito boa essa primeira parte aqui. Já tem até 1 hora que a gente tá gravando. Pô, nem vi por mim. Temos mais alguns minutinhos aí. Vamos lá, nossa fase 2. Agradecer a Tembo Benefícios, galera de Seguro Saúde. A proatividade deles é o que mais me encanta. Preciso de qualquer coisa. Eu sou segurado deles pelo Bradesco, né? E sempre que eu preciso de alguma coisa, eu falo assim, pô, tô precisando de tal coisa, não sei como é que faz. Não, deixa aqui que eu faço, me dá sua senha aí. Eu adoro esse negócio, adoro. Tenho que agradecer ao meu escritório, tá? O Mendonça Machado. É um dos mantenedores. Os meninos lá brincam, porra, você fica tanto tempo lá no Digaí, tempo é dinheiro e tal. É um dos mantenedores do escritório. É um escritório que preza muito pela cultura empresarial. A gente tem uma base de valores muito forte de liberais dentro do escritório, muito forte mesmo. E a Vivian Kiabai, cara, ela é essa artista plástica aqui, ó, que fez esse... Vocês não sabem que em 2022 o Livres recebeu o prêmio latino-americano. Tem o Latin American Liberty Forum, que é um evento da Atlas Network que reúne organizações liberais da América Latina inteira. E o Livres ganhou pela nossa iniciativa de advocacy em defesa do marco do saneamento. E a artista... É a Vivian? Que fez o nosso troféu é a Vivian. Não, ela é maravilhosa. Olha o que ela fez aqui, ó. Ela é nossa mantenedora, ela fez aqui. Ela perguntou no que era o Digaí. Eu falei, cara, Digaí é liberdade de negócios. Mas no fundo é sempre liberdade. Ela montou aqui a galera ficando livre, velho. Exatamente através de ideia e através de negócio. O nosso troféu foi feito pela Vivian. Ela é sensacional. Vamos lá, quadro 2. Magno, se você fosse um deputado, quem seria? Pô, eu seria um deputado... tem que falar o nome de um cara? Era a ideia, mas aqui tem liberdade, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu acho que eu seria um cara meio maluco, assim. Porque hoje em dia, no parlamento brasileiro, para você conseguir ter algum impacto na política pública, você tem que pertencer ou a um dos grandes grupões, né? Ou você tem que ser meio doido. Igual o Gilson e Marcel. Ou, tipo, o Gilson é um cara muito doido, mas o Gilson pode ser doido porque ele tem 1,95. Eu tenho 1,79, eu não posso ser tão doido quanto o Gilson. O Gilson tava discutindo, o cara, eu vi aqui, ó, eu gastei muito menos que você. Não, com uma gentileza, assim, se eu tivesse o tamanho do Gilson, eu ia ser muito menos gentil do que o Gilson. Mas eu ia ser um cara meio doido, assim, porque eu acho que eu ia ser um cara que tentaria chamar a atenção da imprensa, porque eu acho que é uma forma de você potencializar o seu impacto. E como a gente é minoritário, né, no universo de 513 ali, os liberais você conta talvez nas 2 mãos, nos 2 pés. Provavelmente. Eu tentaria ser uma pessoa meio doida, arrumar umas coisas pra chamar a atenção. Boa. Teve uma vez que o Bibo Nunes, que nem mais deputado, foi com um terno da bandeira do Brasil. Eu ia tentar inventar alguma coisa pra chamar a atenção e aumentar a minha performance ali. Boa. E se você fosse um presidente, quem você não seria? Agora é nome. Pô, eu não seria a Dilma. Que eu acho que a Dilma pegou o Brasil, que na pior das hipóteses havia um cenário de otimismo. Tinha. E o brasileiro, a gente é imbecilmente otimista. É verdade. A gente é muito otimista. Tá tudo errado, a gente... não, vai dar, não sei o quê. E, cara, a gente tava num momento de muito otimismo, assim. E ela desperdiçou um otimismo. A gente... Pô, não sei, acho que a gente podia... Teve uma janela de oportunidade ali pra cacete. Que a gente desperdiçou fazendo muita besteira. Foi verdade. Muito dinheiro foi jogado... Nada certo, não teve nada. Não, muito dinheiro foi jogado no Até o Lula às vezes acerta uma coisinha ou outra, mas ela... E ela era uma burrice com convicção e com pouca construção. Cuidado, que ela é presidente de um banco aí, ela é fera, ela é super competente, presidente de banco, sei lá o que aí. Banqueira, virou banqueira. Economista de mão cheia, tá doido. Cara, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade
oportunidade anímica ali, que a gente tinha um otimismo generalizado e ela jogou no lixo. E também uma possibilidade de muito recurso que foi jogado no ralo. Talvez o melhor desses recursos teria sido deixar no bolso do pagador de impostos. Mas o dinheiro que ela queimou, se ela tivesse botado em outra coisa, às vezes até em qualquer outra coisa, Sem dúvida. a gente teria ficado melhor. Show de bola. Quadro 3 do De Frente com o Marcelo, relembrando Apex, Five Tomasi, Cardio Esportes, Tembo, Vivian Cabai, Mendonça e Machado. Magno, agora é aquela papum indicação. Vamos. Um livro. O Otimista Racional, Matt Boa. Ridley. Boa. Um filme. Tropa de Elite. Maravilhoso. Bicho, eu tenho que parar pra comentar que o Tropa de Elite hoje, ele é uma contradição tão grande, porque o herói... O herói é a polícia, né? Não pode. Não, pior, o mocinho, o cara fez vídeo apoiando MST esses dias, meu irmão. O Wagner Moura. Tu não viu, não? Não. Você não viu ele fazendo um vídeo parabenizando os companheiros do MST de uma luta com a bandeira atrás, meu brother. Agora onde que ele tava? Lá em Hollywood, no B, Capitalina, tá... Eu acho que o Tropa de Elite... Cara, ele deve se arrepender de fazer aquele filme, velho. Não é possível, não. É um filme brasileiro muito bem feito, né? Muito bem escrito. E que foi talvez a única vez que os brasileiros normais não saíram de um filme brasileiro com uma lição de moral muito na cara, né? Que em geral tu vai ver um filme brasileiro pra tomar uma lição de moral. Olha como vocês são ruins com o Brasil. É um filme divertido. E é um filme que, pela primeira vez, o brasileiro normal foi lá e falou, boa história. E eu acho que às vezes tudo que a gente precisa vai ao cinema pra assistir uma boa história. Eu gostei dessa história. Uma série. Vale o Escrito, dos bicheiros lá do Rio de Janeiro. Não vi ainda não, já me orientaram. Muito bom. Já me orientaram. Tem jogo de bicho, tem futebol, tem escola de samba. Só coisa boa. Um valor. Liberdade. Boa. Um herói. Eu sou... Tem muito. Eu acho que todo mundo que, em face de uma situação em que só havia o que perder, preferiu arriscar perder do que acomodar, é um herói. Eu acho que são muitos. Eu acho que muita gente, se a gente pensar só no século XX, muita gente viveu em situações, em países, em regimes políticos em que você poderia ser preso, assassinado por qualquer coisa a qualquer momento e ainda assim se manteve firme. Muito difícil fazer isso. E o heroísmo é muito raro e por isso que é um valor tão bonito, né? Eu acho que tem muitos que seria até... Eu não consigo... Eu vou disfarçar a minha incapacidade de pensar em um único nome pra dizer que são tantos que é até difícil de pensar em um só. Um esporte. Futebol. Hobby. Vasco da Gama. Ave Maria, mas hobby é coisa que dá prazer, velho. Então, eu sou liberal e Vasco. Pra você ver que eu só gosto das grandes batalhas. As pequenas eu não gosto. Um deputado que admira. Um deputado que eu admiro, Thiago Metrô. Boa. Um vereador que admira. Um vereador que admiro, Cris Monteiro. Um governador que admira. Romeu Zema. E um senador que admira? Ih, rapaz, pensou. Um senador que eu admiro... Ih, velho, foi longe. Respirou agora fundo. Vocês me pegaram gostoso. Respirou fundo. Senador é muito difícil, né? Ricardo Ferraz. Boa. Muito bom, Ricardo. Ricardo, muito bom. Foi um ótimo senador. Se colocou numa posição politicamente muito difícil porque topou a boa disputa, a boa briga. Se a senador foi difícil, essa aqui. Um ex-presidente do Brasil que admira. Fi. Nenhum tá entre as opções, tá? Ex-presidente? Nenhum tá entre as opções. Eu podia ser muito polêmico. E podia ser pouco polêmico. Eu vou ser muito polêmico e dizer... Michel Temer. É verdade. Dentre os que foram aí, dá pra Michel Temer foi presidente sem pensar muito que ele ia ser reeleito. Ele foi tipo... tem uma teoria, acho que é do... Porra, eu sempre troco, vai ser o Hope ou... Qual é o outro, velho? Porra. Enfim, um desses anarcos aí. Eu sempre troco. Da baixa e da alta preferência temporal.
Quando você tem baixa preferência temporal, ou seja, você não está preocupado com o decurso do tempo, você toma decisões melhores. Que é diferente quando você tem alta, que é, preciso tomar uma decisão para me reeleger. É o caso do Temer. Assim, eu não tenho... Eu gostaria que a política brasileira melhorasse, mas eu acredito em mudanças apenas incrementais ali. Eu não acho que a gente vai ter uma grande mudança e não tenho nenhuma ilusão sobre mudança de sistema político que vá mudar fundamentalmente a política brasileira. Dentro do sistema que nós temos, o Temer foi um presidente muito eficiente. Foi mesmo. Ele tinha uma boa base. Você tá analisando ele como presidente, foi mesmo. Exato. Eu não tô analisando nada além da performance dele. Perfeito. E acho que a gente tinha algumas coisas para serem aprovadas, algumas coisas avançaram. Verdade, isso é verdade. Mas poderia ter sido avançado se ele não fosse uma pessoa o complicadíssima. Eu confundo os nomes, Hope e Hoffman, desculpa. É uma Mas é verdade, como presidente, mudança. Analisando ele como presidente, realmente foi. Cara, assim, eu tenho baixas expectativas sobre os políticos. E dentro das baixas expectativas que eu tenho... Dentro das baixas expectativas que eu tenho, dado que o Brasil é um lugar inóspito para se fazer uma boa política, eu acho que é uma São boa raras as referência que a gente exceções. tem. E, Exato. Curiosamente, minhas exceções estão sempre dentro do novo. Sempre as minhas exceções estão sendo derrotadas nas eleições, porque o eleitor brasileiro é muito complicado. Meu querido, antes de eu finalizar, eu tenho alguns presentinhos pra você. Quero sim, obrigado. Prometido. Como a Patrícia tá aqui e da outra vez eu prometi, são 2 vouchers aí do Fire. Um pra você, um pra Patrícia, porque ela já foi entrevistada e ela não levou. Eu vou lá, eu não sei a que horas ou quando vocês estão assistindo isso, mas eu quero dizer que amanhã tem Vasco e Fortaleza. Eu vou lá assistir Vasco e Fortaleza. Se não tivesse sozinha lá contigo. Minha esposa viajou, tô com a bebê, cara. Aí lascou. Eu ia gastar aqui contigo. A gente não, vamos lá. Vou tentar, prometo, vou tentar. Me avisa, Patrícia, que horas vocês vão lá, tá? Vasco e Fortaleza. Mas eu vou torcer pro Fortaleza, hein? Não, tudo bem, eu sou democrático. Uma canequinha do Diga Aí, uma pra você, uma pra Patrícia. Aí, Claro que eu tava devendo. Eu tenho também uma camisa do Diga Aí. Essa camisa do Diga Aí, eu só dou pra quem vem aqui ao menos 2 vezes. Isso vai gerar uma polêmica e tal. Mas, então assim, Patrícia, óbvio, sua camisetinha do Diga Aí. Eu posso ganhar um crédito, que aí na próxima que eu vier... Isso aí, boa. Mas você vai ganhar a camisa de Diga Aí. Boa, valeu, você vai lá, alguma hora que você for. Um desses negócios. Tem que ir de terno lá na CNN, não sei. Tem que ir de terno e gravata, cara. Então qualquer coisa, um dia que você fizer uma live, você faz aí com a camisa de Diga Aí. E pra mim, esse aqui eu vou ter que ficar devendo pra Patrícia, tá? Pra mim, o presente mais irado de todos é uma lembrança, já que você já tem um. Sensacional. Você vai ter mais um troféu da Viva. Eu vou te pedir pra fazer a leitura do que tá escrito aí. Você pode ignorar a realidade. Completa aí. Você que tá assistindo o Diga Aí, você sabe qual é o final dessa... Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Rembrandt. Vivian, esse aqui é a segunda obra sua que vai pra minha mesa. Pensa nisso. Eu já tenho um troféu da Vivian, agora mais uma obra da Vivian que vai para a minha mesa. Vem com esse conjuntinho aqui, que é o slogan da Vivian aí, pra você montar lá. Sensacional. Nossa! Estou muito feliz e muito satisfeito. E uma grande coincidência de ter sido a Vivian artista que fez o nosso troféu. E agora eu estou aqui, não só no Espírito Santo, de onde é a Vivian, mas também um podcast que ela apoia. Porra. Magno, muito obrigado. Muito obrigado, papo incrível. Não vou pedir desculpa por nada, porque eu sei que eu não te ofendi. A gente tava aqui no debate. Eu estou ofendidíssimo aqui. Você, pessoa aí do grupo Anarco alguma coisa que o Marcelo não te entregou, eu estou ofendidíssimo. Você me paga. Boa. Valeu, galera. Diga aí. É isso, um abraço. Até a próxima. Fui. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.